Olá pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje aqui pra gente comentar um pouco a respeito do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2024. Acabei de voltar de viagem lá de São Paulo e foi um campeonato muito legal. Eu queria comentar um pouco a respeito com vocês. A primeira coisa que eu queria falar a respeito do campeonato é que a melhor parte pra mim disparado foi ver a garotada nova jogando, gente que eu já conhecia dos campeonatos aqui do Falando de Ioiô, gente que eu ainda não conhecia, tá? Foi muito bacana. Infelizmente eu tava ajudando a organizar ali, então eu não tive tanto tempo pra confraternizar, digamos assim, com todo mundo, mas nos próximos campeonatos a gente vai dar um jeito nisso, tá? Então foi muito bacana ver o pessoal da categoria amador que participou e competiu, então sem dúvida alguma pra mim foi o ponto alto do campeonato, né? Já vamos falar aqui das categorias e como que foi a questão toda. Categoria amador, a gente teve o Gael Kenzo como o nosso campeão, né? Então ele mandou super bem, eu fiquei mega feliz por ele. Inclusive ele deu, eu não vou ter aqui agora pra mostrar, pra mim ele deu de presente, eu fico muito agradecido, Gael. Um expositor ali de ioiôs, falta só montar aqui pra conseguir encaixar na parede depois, mas eu fico muito agradecido, tá? Então o Gael mandou super bem, parabéns. A gente teve também o Lucas Fidelis, diretamente de Belo Horizonte, que ficou ali em segundo lugar. Ele que foi o nosso campeão do campeonato do Falando de Ioiô, que a gente fez aqui em outubro. Então foi bacana ver ele competindo no palco. E teve uma garotada ali que eu até não conhecia pessoalmente, né? Por exemplo, o terceiro lugar foi o Theo Consalter. Eu fiquei muito feliz que ele participou. Se eu não me engano, ele tem 9 anos e mandou super bem no palco. Tem que ficar com os dois olhos bem atentos nele, porque eu tenho certeza que ele vai muito longe ainda, tá? Então a gente fica muito feliz. Ele que também a gente conheceu aqui no campeonato do Falando de Ioiô, na última edição, na 5ª edição. Então foi legal ver ele em terceiro lugar participando e competindo. A gente teve também o Matheus Borzani. Eu não conhecia ele, tá? Eu acho que ele nunca participou de um campeonato nosso, mas mandou super bem. Eu fiquei mega feliz de ver ele jogando e participando, né? Eu gostei muito de ver essa garotada nova aparecendo no campeonato. Em quinto lugar a gente teve o Vitor Moreira, né? Eu também nunca tinha visto ele pessoalmente. Inclusive, pessoal, um dos ioiôs que eu tinha levado pro campeonato de reserva, se eu não me engano, eu comprei usado com ele, tá? Então eu já conhecia ele por mensagem, mas pessoalmente ainda não. Então, muito legal conhecer o pessoal. Bruno Nogueira também, eu acabei não conversando com ele no campeonato, foi meio corrido, mas foi legal de ver ele jogando, ver ele participando também no campeonato. Leonardo Lodetti, pô, adorei conhecer o Leonardo pessoalmente. O Leonardo que também jogou aqui no último campeonato do Falando de Ioiô, e eu espero que ele continue jogando, que a gente consiga aí conversar melhor, porque realmente foi muito bacana conhecer todo esse pessoal. E o Tom Larson também, que também participou, ele se inscreveu de última hora. Eu também não conhecia ele até o dia do campeonato, mas foi muito legal ver ele participando lá, a gente trocando ideia, foi bem bacana. Sem dúvida alguma, esse pra mim foi o ponto alto do campeonato, do Campeonato Brasileiro de Ioiô. Foi muito bacana mesmo ver todo esse pessoal jogando, e até mesmo o pessoal que não jogou, que não competiu na categoria amador. É muito bom ver essa geração nova aí, esses novos jogadores começando a jogar e se desenvolvendo, e tem muitos deles que tem muito potencial pela frente. A gente tem que ficar muito atento, tá? E aqui no Falando de Ioiô a gente quer muito ajudar o máximo que a gente conseguir na evolução de toda essa galera aí. Bom, gente, desde 2022 eu ficava meio em dúvida se eu ia competir, se eu ia participar do campeonato ou não, porque agora, como eu sou um dos principais organizadores, fica um pouco concorrido a situação, porque no dia você tem que ver a questão da música, você tem que ver a questão das inscrições, você tem que ver a questão da planilha com os resultados, que inclusive deu problema lá na hora de anunciar os resultados. Eu tive que ir lá mexer na hora, foi bem corrido, né? Mas isso é um pouco meio conflituoso em relação a treinar e participar e jogar com organizar nos bastidores. Mas a gente decidiu jogar mais uma vez. Eu não sei até quando eu vou fazer isso, mas beleza. Mas foi legal ver, foi legal participar. E só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui são os ioiôs que eu levei para competir no dia, né? Alguns eram de reserva, eu nem acabei usando, tá? E vamos lá falar das categorias. A categoria que começou, né, foi a categoria eliminatória, preliminar.
Eu usei aqui um V11, tá? Um V11 da Magic Yo-Yo que tem na Yo-Yo Brasil, se você quiser adquirir, tá? Um V11 como esse daqui. A gente até fez vídeo recentemente. A eliminatória eu montei faltando menos de uma semana, treinei bem pouco e eu usei uma música de um jogo de videogame do PlayStation 1 que eu jogava, que era o Thrasher Skate and Destroy. Eu usei a música, eu acho que o freestyle ficou legal, apesar de eu ter errado e esquecido bastante coisa, mas a gente se classificou em segundo lugar para a final do Campeonato Brasileiro na modalidade 1A, que é a principal. Eu usei a corda Sochi Fat, que é uma corda um pouco mais grossa, né? Pela primeira vez eu estava testando uma corda mais grossa no campeonato. Eu acho que foi legal, vale a pena. E isso nos leva daí para as categorias finais, né? Tem a categoria 5A. A 5A, pessoal, eu joguei com o Magic Yo-Yo V8, que vocês estão vendo aqui, que também a Yo-Yo Brasil forneceu pra gente. Então esses dois Yo-Yos aqui que eu usei foram Yo-Yos que a Yo-Yo Brasil, ali, lá do Alex, um abraço Alex, se você estiver assistindo, forneceu pra gente. Então agradeço muitíssimo e já fica o convite para você comprar um Yo-Yo lá. E assim, eu não treinei 5A com esse Yo-Yo, eu treinei com outros. Eu treinei com esse daqui que eu deixei de reserva e treinei com esse daqui que eu deixei de reserva também, mas no dia eu não usei nenhum dos dois. Eu não recomendo, tá? Você treinar o freestyle com o Yo-Yo e jogar com outro. O V8 é muito bom para jogar 5A, tá? Ele saiu super bem. Mas eu não recomendo que você jogue com o Yo-Yo que você não praticou. Eu não tinha praticado nada de 5A com ele. Eu só botei o contrapeso na hora e fui jogar. Felizmente deu certo, o Yo-Yo foi muito bom para isso, mas eu não recomendo que você treine com o Yo-Yo e jogue com outro, porque você pode ter uma certa estranheza, um certo estranhamento. O contrapeso que eu usei foi da Poricon, que é o contrapeso aqui que é feito de POM, de Delrin, né? E na categoria 5A eu uso uma corda bem curta, não sei se dá pra perceber, mas é uma corda bem curta. Eu nunca meço a corda, gente, o tamanho, não sei dizer qual que é o comprimento, mas é uma corda bem mais curta do que eu usaria na modalidade 1A. Vou até comparar aqui pra vocês verem, né? Na 1A eu uso uma corda, não sei se dá pra perceber, que é mais compridona em relação à modalidade 5A. E esse contrapeso aqui eu já tenho desde 2021, eu usei para ganhar o Campeonato Brasileiro em 2021, em 2022 também, né? E agora usei de volta ele, o contrapeso. O bom de contrapeso é que ele dura bastante se você comprar um contrapeso mais rígido, né? Então eu usei o V8 e deu certo, né? Deu certo porque eu fiquei aqui em primeiro lugar. Então aqui tá o troféuzinho da categoria 5A, bem bonitão aqui, ó, o troféu. Né? Então foi legal de ver, fiquei feliz com a apresentação, mas foi a única categoria também que eu saí satisfeito do palco, porque esse ano foi o que eu menos treinei provavelmente, né? Eu usei a música do Alan Chen, que ele usou no campeonato mundial na categoria 1A, eu basicamente peguei a mesma música e usei para 5A, deu certo, e é isso aí, pessoal. A categoria 4A, eu não tô com o Yo-Yo aqui, eu vou ter que buscar, só um momento. Pronto, voltei. Na categoria 4A eu fiquei em quarto lugar, só tinha 5 jogando. E eu joguei com o Magic Yo-Yo Captain T1 da Magic, certo? Daí depois que eu perdi os dois que eu tinha, porque eles fugiram do palco que eu derrubei, eu usei o Contrail da C3 Yo-Yo Design. Inclusive, tá, para os padrões atuais, eu acho esse Yo-Yo aqui melhor do que o da Magic, porque ele é mais largo, então mais fácil de acertar na corda, e também ele tem um diâmetro melhor, o que facilita alguns tipos de manobras. Então, esse tipo de Yo-Yo eu acho até melhor hoje em dia do que este daqui, mas eu usei esse daqui porque esse daqui estava com o rolamento travado na hora, então acontece, mas eu errei um monte de coisa, saí mega triste do palco, porque errei muita coisa mesmo. Então esse Yo-Yo aqui eu não conseguia fazer o bind certinho, quando eu arremessava ele já saía girando pouco, certo? Então faltou treinar, eu treinei pouquíssimo 4A esse ano e o resultado demonstra isso. Em seguida a gente teve a categoria Open, né, que é a junção de 2A com 3A. Na categoria Open eu joguei com dois Nimbus, deixa eu mostrar aqui, dois Nimbus, um azul inteiro, como vocês estão vendo, e outro que é um azul claro com preto, porque eu tinha estourado o eixo quando eu pratiquei bastante com eles. E
da Nimbus da Ioiô Brasil. Então é basicamente um Magic Ioiô Node, tá? Para jogar não muda nada, mas é com a logo da Ioiô Brasil, né? Do Nimbus, né? Que é o modelo. Infelizmente eu saí mega frustrado de volta da categoria Open ou 3A, que seja, que foi a que eu joguei, porque eu dei nó nos ioiôs no meio do caminho de novo. Então é o 4º ano seguido que 3A é a minha pedra no sapato no campeonato, é o que eu saio mais triste. E daí eu dei nó e joguei um pouquinho, finalzinho, com o meu par, que eu já jogo há alguns anos, que é o Z02 da Magic Ioiô também. E o que eu posso dizer? Mesmo assim, né, o pessoal acho que não treinou tanto, eu dei sorte e ganhei a categoria Open também aqui, né? Troféuzinho de primeiro lugar. Mas honestamente, essa altura eu jogo mais pra fazer volume e sei lá, tudo bem, fazer uma apresentação legal, eu treinei um pouco pra isso, né? De novo, montei o freestyle muito em cima da hora, então não estava muito seguro no palco, e isso fez com que eu cometesse muitos erros, muitos mesmo, não só o nó, né? Mas acontece aí e a gente acabou levando. E por fim, né, a gente teve as finais da categoria 1A, que eu joguei a final aqui com o meu V11, certo? Eu joguei com o mesmo ioiô. Inclusive tinha um pessoal lá no campeonato na categoria amador com o V11, que é um ioiô sim muito bom, mas de novo, treinei poucas vezes o freestyle da minha final e eu errei muita coisa. Então, até estava esperando ficar fora do pódio esse ano, mas a gente ficou em segundo lugar, o que me deixa como o maior vice-campeão brasileiro de ioiô de todos os tempos. Pois é o 5º vice na categoria 1A. Mas tudo bem, eu treinei pouco, tá? A verdade seja dita, eu treinei muito pouco esse ano. Acho que de todos os anos que eu participei do campeonato, talvez esse tenha sido que eu menos pratiquei o freestyle, tá? E daí você erra mais. Eu errei muita coisinha no meio do freestyle, mas aqui está a nossa medalha de segundo lugar. Assim, gente, como eu falei pra vocês, o que eu achei mais legal do campeonato nem foi a premiação, não foram os troféus, não foi a minha performance, mas foi ver essa garotada nova evoluindo e aprendendo com o ioiô pra gente ter uma geração nova aí de jogadores, certo? Então isso que eu acho que é o principal do campeonato. Foi lá no Sesc da Avenida Paulista, pra quem não sabe, e foi dia 16 de novembro, nesse último sábado. E foi um sucesso, teve muita gente, eu acho que teve um momento que chegou a ter umas 250 pessoas lá. Então foi bem bacana, o local é maravilhoso e eu tenho muito a agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que competiu. Eu quero ver essa garotada aí que começou a jogar, continuar jogando, tá? A gente vai fazer ainda no futuro uns vídeos mais técnicos, analisando ali freestyle por freestyle, que é o que a gente costuma fazer aqui no canal, mas aqui era mais para dar um overview. Ainda temos poucos jogadores nas categorias principais, principalmente ali considerando 1A. 5A esse ano até que a gente teve bastante, a gente teve 8, eu acho que foi o recorde num campeonato brasileiro, que eu me recorde, 8 jogadores no 5A, tivemos 5 no 4A, na Open a gente teve 5 também, e na 1A profissional a gente teve 10, se eu não me engano, 10, o que é muito pouco para um campeonato nacional. O Daniel Borges ganhou estourado de novo, pelo segundo ano consecutivo, com uma folga muito grande, não só a vitória, mas a diferença ali na pontuação, e foi merecido, né? Então agora ele é 8 vezes campeão brasileiro de ioiô da modalidade principal, que é a 1A, e é isso aí, gente. Eu quero muito ver essa galera que começou a jogar aí competindo mais. A gente vai fazer mais conteúdos aqui no Falando de Ioiô, mais voltados para o competitivo. Eu pretendo fazer dicas de como fazer um freestyle legal no palco, coisas desse tipo, certo? E é isso, gente, é isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a todo mundo que foi, que competiu. Eu agradeço principalmente ao Anselmo, que conseguiu ali o espaço do Sesc e também apresentou alguns jogadores e vendeu ioiôs lá no dia, então ele fez muita coisa. Eu agradeço ao Lucas Red, tá? Ele que fez toda a parte visual do Campeonato Brasileiro, então foi fundamental a presença dele, eu agradeço muitíssimo, né? O pessoal que ajudou a organizar aí, o Lucas Red mandou muito com os slides lá com o nome dos jogadores, o site que a gente está fazendo da Associação Brasileira de Ioiô. Também agradeço ao Gustavo Amaral, ele que ganhou a categoria 4A pela 13ª vez consecutiva. Ele ajudou muito a gente no quesito ali de patrocínios para a gente realizar realmente o Campeonato Brasileiro e ter uma premiação legal.
Eu agradeço também ao Heitor, ao João e ao Bernardo, e também o Daniel Borges, que ele foi um dos juízes da categoria amador, né? Mas o Heitor, o Bernardo e o João foram ali os juízes das demais categorias, então sem eles não teria dado certo o campeonato, então eles foram fundamentais também. Agradeço também a Isa, que cuidou aqui da live que a gente fez na correria, é verdade, aqui no Falando de Ioiô do Campeonato Brasileiro, que vocês, eu espero, tenham acompanhado. A Isa ali ajudou a gente também no quiz, ficou olhando o chat, então muitíssimo obrigado, Isa. E também eu não podia deixar de agradecer a minha namorada, a Kathleen. Eu amo você, tá? Obrigado por tudo, pela parceria de sempre e também por ajudar na questão toda da música lá ao longo do dia, foi bem importante, tá? Tô contente com o campeonato em si, eu acho que o Ioiô tem muito a crescer ainda, tem muito trabalho pra gente fazer aqui com tutorial, dicas e organização de campeonato para não ficar tão em cima da hora e divulgar melhor também, mas eu acho que aos poucos como que eu posso dizer, o Ioiô no Brasil vai se expandir bastante. Agradeço também muito ao Alex, que foi um dos nossos principais patrocinadores, né? Não só meu patrocinador, mas também do campeonato, do evento em si. Então, Alex, muitíssimo obrigado aí pelo patrocínio. Ele até fez os ioiôs do campeonato. Cadê? Eu não tô com eles aqui. Pronto, achei aqui os ioiôs do Campeonato Brasileiro, né? Ioiô da Ioiô Brasil, que foram distribuídos lá pro pessoal que estava no dia do Campeonato Brasileiro de Ioiô. Então, muito legal, baita ioiô, inclusive, muito bom para manobra de eixo fixo. Então, fica o meu agradecimento a todo mundo e fica, claro, a minha torcida para todo mundo participar e aparecer nos próximos eventos que a gente vai organizar também. Beleza, pessoal? Por esse vídeo a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!